Vamos todos cantar de coração. A cor de maldão, meu pendão. O texto de nós era de português. Vasco da Gama de Afonso se fez. Tu e nela. De viadinho, tu e nela, na terra e no mar. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira e hoje, como é dia 12 de outubro, Dia das Crianças, trouxe na abertura desse Bom Dia Gigante meus dois moleques que tô lutando bastante para fazer mais dois vascaínos, mas olha, tá muito difícil, tá muito complicado, depende do time, né? Voltar a vencer e principalmente conquistar títulos, mas a realidade de momento está mais complicada ainda, já que o Vasco nesse momento se encontra na 8ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 43 pontos, a 5 do G4. O Vasco joga sábado em São Januário, às 4h30 da tarde, contra o líder Coritiba, expectativa até de casa cheia, 11 mil ingressos serão colocados à venda e o Vasco pode sim ter a torcida a seu favor nessa partida. E tudo se depender da vitória do Vasco contra o Coritiba, o Vasco inclusive pode terminar até essa rodada, a 30ª do Campeonato Brasileiro da Série B, a 2 pontos do G4. Basta vencer o seu jogo e torcer por alguns tropeços, até porque vamos ter confrontos diretos nessa rodada, o CRB encarando o Guarani e também vamos ter Goiás e CSA, ou seja, o Vasco precisa da vitória e torcer por alguns tropeços para ficar mais perto do G4 do Campeonato Brasileiro, ainda nessa 30ª rodada. E já aqui nesse Bom Dia Gigante vamos trazer informações importantes sobre o time do Vasco que joga no sábado contra o Coritiba. Então agora eu peço para você dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir. Você que ainda não é inscrito no canal faz o seguinte, inscreva-se no canal. Aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade do jeito que você merece. Então é só se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e sempre compartilhar. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça outros vascaínos chegar aqui e assistir às nossas notícias, porque aqui a gente faz um trabalho muito sério dedicado a você que está aí do outro lado. E falar agora sobre o nosso adversário. E quem traz as informações do Coritiba, líder do Campeonato Brasileiro, mas olha, vem de uma derrota feia dentro de casa contra o Cruzeiro por 3-0. E quem traz os detalhes é o repórter João Guilherme Rodrigues, da rádio RCI FM. E aí, João? Esse Coritiba tem desfalques para o jogo de sábado? Responde pra gente. A princípio o time está completo, não tem nenhuma suspensão. A única dúvida é a questão do Vagninho, que é um jogador que não jogou nas últimas partidas, com uma lesão na coxa, e realmente tem sido um grande desfalque para a equipe, porque a gente está até associando por aqui, fazendo essas análises, o coxa deu uma decaída muito grande na parte criativa, na questão ofensiva do time. O Vagninho saiu por conta dessa lesão na coxa, entrou o Rafinha, que é um cara que tem muita qualidade técnica, mas que realmente parece estar numa decadência física, né? Até fisiológica. É um cara que realmente já está ali com uma idade mais avançada e não consegue corresponder à altura do que o Vagninho estava correspondendo. É um cara que ajuda muito bem na parte defensiva. O Coritiba hoje joga num 4-4-2 defensivo. O Léo Gamalho e o Robinho fazem a primeira linha de pressão, depois 2 linhas de 4, e o Vagninho é um cara que pela direita ele ajuda muito defensivamente, fora na questão ofensiva. Ele é o vice-artilheiro do Coritiba na temporada, é um dos caras que, ao lado de Robinho e também Igor Paixão, são os melhores garçons, né, do Coxa na temporada, nesse 2021. Então é um cara que está fazendo falta para a equipe do Coritiba. Então vai ter ainda outro exame essa semana, uma avaliação, né, para falar melhor se ele vai poder jogar ou não. A princípio ele joga. Essa avaliação deve acontecer entre amanhã e quarta. Se ele estiver liberado, o Coritiba não tem nenhum desfalque. Se ele ainda, depois dessa avaliação, se ele continuar ainda sem condições de jogo, ele é o único desfalque do Coritiba para essa partida contra o Vasco. E o time sub-20 do Vasco tem uma decisão hoje no Campeonato Brasileiro da categoria.
O time vai encarar o Santos às 3h30 da tarde, fora de casa, pela última rodada da primeira fase dessa competição. O Vasco é o 10º colocado, com 28 pontos, e tem que vencer e torcer por tropeços do Fluminense contra o Grêmio e pelo menos um empate entre Internacional e Cruzeiro, que também atuam todos os jogos hoje às 3h15 da tarde, para saber os 8 classificados para a próxima fase, e o Vasco quer estar dentro do CG8. O técnico Igor Guerra tem 2 desfalques importantes para esse jogo: o atacante Vinícius, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Juninho, ainda em fase de transição do DM para o campo. Os 2 jogadores não viajaram. Só que tem 2 jogadores que viajaram, treinaram com o time profissional semana passada e vão para esse jogo: casos de MT e Caio Eduardo, o Caio Buiú. Outros 2 jogadores que integram o elenco chegaram ontem em Santos, foram os 2 jogadores que estavam na seleção brasileira sub-18, Andrei Santos e Marlon Gomes. Com tudo isso, o time do Vasco deve ser o seguinte: Fintemon no gol, Saulo na lateral direita, a zaga com Zé Vitor e Menezes, e o lateral esquerdo deve ser o Caio Buiú. No meio-campo, Rodrigo, Andrei Santos, Marlon Gomes e MT. E lá na frente, Marcos Dias e Tavares. E o volante Rodrigo, um dos líderes dessa equipe, fala sobre esse confronto importante com o Santos e a possibilidade de classificação para a próxima fase. Foi uma semana produtiva. A gente está focado em fazer nossa parte. É claro que não depende só da gente a classificação, mas vamos entrar pensando na vitória, e enquanto existir possibilidade, a gente vai acreditar na classificação. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já está definida a arbitragem para o jogo de sábado entre Vasco e Coritiba em São Januário. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. E no VAR, Elmo Alves Rezende da Cunha, também de Goiás. Arbitragem de Goiás, e o Vasco briga por uma vaga dentro do G4 justamente contra o Goiás. Abre o olho, Clube de Regatas Vasco da Gama. E por falar nisso, o clube abriu uma promoção que vale apenas hoje por conta do Dia das Crianças. Você tá vendo a arte aí na tela? O plano Almirantinho vai ter 6 meses de mensalidades gratuitas para o plano semestral, sendo feito hoje até o final do dia. Você corre lá no site sociogigante.com e saiba de todos os detalhes. E outra informação importante é que o time Beach Soccer do Vasco, que vai disputar o Mundialito na Rússia, já sabe os seus adversários na primeira fase. O Vasco está no grupo A com Lokomotiv da Rússia, Levante da Espanha e Nacional do Paraguai. O Mundialito da Rússia será disputado entre os dias 27 e 30 desse mês. Boa sorte para o time do Vasco, que olha, tem muitos títulos na praia. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar, é claro, do Vasco, que inclusive volta a treinar hoje no CT do Almirante, já avisando a partida de sábado. Nesse treinamento, há uma expectativa muito grande pela volta do meio-campo Andrei, que já estava meio que treinando com o restante do elenco na semana passada, mas essa semana deve estar como opção para o técnico Fernando Diniz para a partida contra o Coritiba. Ele era titular da equipe até se machucar contra o Goiás e deixou a equipe para a entrada de Gabriel Peck. E aí fica a pergunta: qual jogador sairia para caso o Andrei seja titular no jogo contra o Coritiba? Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Morato ou Gabriel Peck? Eu fiz essa pergunta para 2 analistas aqui do canal e também para um convidado, e você vai conferir agora a resposta à opinião dos 3: Jean Faísca, Vaguinho e meu parceiro JP Scofano. Fala galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Olha só, existe a possibilidade concreta do volante Andrei retornar à equipe do Vasco para o confronto do próximo sábado contra o Coritiba. E muita gente aí perguntando e nas redes sociais qual o posicionamento do Andrei, quem deverá sair da equipe para o Andrei jogar. Eu acredito que o que o técnico Fernando Diniz optar, ele que acompanha os treinamentos, eu acho que o torcedor deve apoiar. Eu particularmente prefiro o Andrei no mesmo posicionamento que aconteceu quando ele saiu da equipe. Bruno Gomes, ele, Marquinhos Gabriel e Nenê. Cano e daí um de velocidade pelo lado.
tanto faz. O Peck ou o Morato. Até a última rodada eu iria de Morato. Só que foi uma das piores apresentações do Morato com a camisa do Vasco. Então eu vejo que o Andrei deve voltar à equipe titular do Vasco, jogar um pouco mais à frente do Bruno Gomes, com o Marquinhos Gabriel e o Nenê também um pouquinho mais adiantado, com o Cano sendo o centroavante de referência e pelo lado o Peck ou o Morato, qualquer um dos dois. Agora, se ele optar por tirar o Bruno Gomes, tirar o Marquinhos Gabriel, eu acho que também estará bem entregue, porque é ele que acompanha os treinamentos e ele que entende a melhor maneira que essa equipe do Vasco pode render. Fala, galera ligada na Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Primeiro, o seguinte, um recado. Tem negócio de desanimar não, parceiro. Que história é essa? Ah, puxa, a semana, pô, vou desanimar, não vou pro jogo. Porra nenhuma, amigo. Tem que acreditar, parceiro. Já foi muito pior. A conta é o seguinte: vence 2, perde 1, vence 2, perde 1, vence 2, perde 1, a gente sobe. Então é isso, galera. Tem que acreditar até o fim. A gente sempre fala aqui, enquanto tem bambu, tem flecha. Tem que acreditar. Vai dar certo. Depende muito da torcida. A torcida não pode desanimar nesse momento. Tá legal? 2. Vamos lá. É o que o Emerson perguntou. Eu iria com o Andrei no time titular sim. O Andrei tava muito bem. Eu acho que o Bruno também entrou bem. Eu colocaria os dois pra jogar. O Andrei e o Bruno Gomes. E tiraria o Peck do time. Deixaria o Marquinhos Gabriel e daria um pouco mais de liberdade pro Nenê. Porque acho que a sequência pode ser que o Nenê tenha sentido por causa dessa sequência, idade, tudo isso. Então daria um pouquinho mais de liberdade pra ele. O time continuaria um time com mais posse, um pouquinho mais lento, mas já é uma característica do time. Então seguraria um pouco mais pra tentar ter mais o controle do jogo e conseguir mais um grande resultado agora contra o Curitiba, que a gente coloca a gente na briga de novo. Não adianta, gente. É na 38ª rodada que a gente tem que estar no G4. Não adianta estar antes. Pode até estar antes. Mas é na 38ª que vale e o Vasco vai estar lá. Valeu, abraço. Fala, Emerson Rocha, meu parceiro. Um bom dia gigante pra você, pra todos que nos assistem. Você me perguntou se caso o Andrei estiver disponível pro jogo contra o Curitiba, ele seria titular no meu time? E a resposta é sim. Eu colocaria o Andrei no lugar do Gabriel Peck e agora eu vou dar as razões pra isso. Eu acho o Vasco no primeiro tempo contra o Goiás fez um primeiro tempo muito bom, até a lesão do próprio Andrei. Foi um Vasco que criou bastante, dominou o adversário e principalmente marcou pressão, adiantou as linhas, que é algo muito importante no estilo de jogo do Fernando Diniz. Além disso, foi um Vasco que conseguiu trocar muitos passos, um Vasco que conseguiu ficar mais com a bola, ter uma posse de bola de qualidade. Eu acho o meio de campo com o Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê é o meio de campo que aí consegue jogar melhor, consegue ficar mais com a bola, e logo quando você tem mais essa posse, você impede um pouco que o adversário ataque também. Então acho que o Vasco consegue se defender sem se expor a tantos riscos, além de conseguir jogar melhor, coisa que não vem fazendo. Os 2 últimos jogos, contra o Confiança e contra o Sampaio Corrêa, eu senti falta disso, de um Vasco dominasse mais a bola, ficasse um pouco mais com a bola ali no meio de campo, trocando esses passes. Além disso, a presença do Gabriel Peck no banco de reservas é muito importante, que ele é um jogador que quando vem do banco, joga melhor do que entrando no time titular, como a gente viu no jogo contra o Sampaio Corrêa. Então é por isso, se caso o Andrei estiver disponível, ele é titular sim no meu time para sábado. Valeu, Emerson, um forte abraço para você e para todo mundo. Tamo junto! Valeu, JP, valeu, Vaguinho, valeu, Jean Faísca. E você, torcedor, qual jogador sairia para a entrada de Andrei no time titular do Vasco para a partida contra o Coritiba? Ou não, ou nem colocaria o Andrei ainda de início na partida? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E mais uma vez agradecer a sua audiência, dar o like nesse vídeo é importante demais, se inscrever no canal e sempre compartilhar. Copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos, vai ajudar demais. E curta também o nosso Acorda Vascaíno lá no canal AV+, o card está passando aqui em cima, mais um vídeo bacana aqui na plataforma Atenção Vascaínos, do nosso segundo canal, o AV+. Grande abraço, ótima terça-feira, a melhor de suas vidas, e daqui a pouco a gente volta com a programação completa aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no canal AV+. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!